Olá, eu me chamo Thaís e o meu trabalho é intitulado como Feminilidade e Maternidade no Contemporâneo, Impasses, Produções de Subjetividade e Contribuições à Psicanálise. A maternidade, frequentemente concebida como expressão natural da feminilidade, é um dispositivo histórico e discursivo de poder, construído e reiterado por estruturas sociais, econômicas e simbólicas que organizam os modos de subjetivação das mulheres. Silvio Federici, em Além da Pele, propõe uma leitura materialista da corporalidade e da reprodução, destacando como a maternidade compulsória foi central para os processos de acumulação capitalista. Nesse cenário, o corpo feminino tornou-se um instrumento não apenas de reprodução biológica, mas também de reprodução social e econômica. A maternidade passa a ser um lugar político, de disciplinamento e controle, mudando corpos e subjetividades femininas em conformidade com os interesses de dominação. No campo da teoria de gênero, Judith Butler questiona os regimes de verdade que sustentam a inteligibilidade do gênero, argumentando que mulher e feminilidade não são categorias naturais ou fixas, mas efeitos de normas reiteradas performativamente reproduzidas. Para a autora, a maternidade configura-se como um dos dispositivos mais potentes da heteronormatividade, na medida em que vincula o ser mulher à função materna como destino inescapável, naturalizando papéis historicamente construídos. Essa repetição normativa não apenas organiza os corpos, mas também delimita os modos legítimos de existência, de desejo e de reconhecimento social. Nessa mesma direção, John Scott contribui com a formulação do gênero como uma categoria útil de análise histórica, evidenciando que a construção da feminilidade e da maternidade deve ser compreendida a partir das relações de poder que estruturam as representações sociais. O gênero, longe de ser variável descritiva, emerge como um campo discursivo que organiza e naturaliza diferenças, produzindo efeitos de verdade sobre os corpos e as subjetividades. Ao articular essas perspectivas, torna-se possível problematizar a maternidade como um lugar de inscrição simbólica da feminilidade, mas também como um espaço de conflitos subjetivos e políticos no contemporâneo. Não se trata de negar a experiência da maternidade, mas de interrogar as condições históricas, discursivas e inconscientes que a constituem como um ideal normativo que estrutura o desejo imaginário das mulheres. A teoria freudiana da feminilidade oferece um campo fundamental para essa análise. A célebre indagação de Freud, afinal, o que quer uma mulher? Não expressa ignorância pessoal, mas uma questão estrutural sobre a impossibilidade de circunscrever o feminino a uma lógica de saber estável. Em seus textos, Freud formula que a sexualidade infantil é originariamente bissexual e que tanto meninos quanto meninas atravessam fases pré-genitais comuns. No entanto, a passagem da menina pela fase fálica adquire contornos específicos. Organizada em torno do clitóris, a libido infantil feminina é inicialmente ativa, até o momento em que a menina se depara com a diferença anatômica dos sexos e com a vivência da castração. Esse momento é estruturante para o percurso subjetivo da menina. Diferente do menino, cuja angústia da castração leva à dissolução do complexo de Édipo, na menina, a percepção da ausência peniana inaugura o Édipo feminino, com a transferência da libido para o pai, na esperança de obter um pênis substitutivo, frequentemente representado simbolicamente pelo filho. Surge assim a concepção da maternidade como via da inscrição fálica, onde o filho se torna um substituto simbólico do objeto perdido, funcionando como operador de sentido para a feminilidade. Freud reconhece ainda que o Édipo feminino é menos claramente dissolvido, o que pode manter a mulher fixada ao desejo do grande outro, seja na figura do pai, do filho ou de um ideal amoroso. Essa fixação dificulta a construção de um desejo próprio, tornando a posição feminina mais suscetível à alienação subjetiva. A passividade, longe de ser um atributo natural, emerge como efeito nas estruturas simbólicas e das operações psíquicas que organizam o campo do desejo. Ao deslocar o eixo da anatomia para a simbolização, elabora-se a ideia do falo como significante da falta, estabelecendo que o feminino é uma posição estruturada em torno de uma ausência constitutiva. A maternidade, dentro dessa lógica, surge como uma via privilegiada, mas não universal, de inserção no laço social e na ordem simbólica. A feminilidade, nesse contexto, é pensada como um processo de vir a ser, atravessado por lutos, renúncias e formas singulares de simbolização. A formulação lacaniana sobre a feminilidade desloca a questão da identidade sexual do campo da anatomia ou da sociologia para o da lógica e da estrutura do desejo.
No seminário 20, mais ainda, Lacan propõe que a mulher, enquanto posição subjetiva, se inscreve como não toda, na lógica fálica, abrindo a possibilidade de um gozo grande outro, não regulado pela estrutura significante que organiza o gozo masculino. A feminilidade, nessa perspectiva, não é uma identidade ou uma essência, mas uma posição lógica diante da função fálica, caracterizada por sua relação de exterioridade e exceção ao universal fálico. Ao formalizar a teoria dos 4 discursos, no seminário 17, Lacan promove uma inflexão importante na psicanálise ao deslocar a noção de discurso de uma simples transmissão de saber para uma estrutura lógica, que organiza os modos do laço social. Entre os discursos apresentados, mestre, histérico, universitário e analista, o discurso do mestre se destaca como matriz de dominação simbólica, sustentado pelo significante mestre, S1, que comanda a produção de saber, S2, e captura o sujeito dividido, S barrado, em posições de alienação. No que se refere à feminilidade, Lacan mostra que os ideais sociais de ser mulher, como os de mãe, esposa ou cuidadora, são efeitos diretos desse discurso do mestre, funcionando como posições discursivas que delimitam o desejo e o gozo feminino. A mulher é convocada a ocupar o lugar de objeto do desejo do grande outro, representada por significantes que a inserem em papéis de cuidado e abnegação, sempre como resposta a uma demanda alheia. Não há um significante no campo do grande outro que possa representar universalmente o feminino. Por isso, Lacan afirma: a mulher não existe. O feminino, enquanto posição de sujeito, escapa à normatividade e à totalização. O desejo feminino, sustentado na falta, não se fixa em um ideal estável, mas se move em torno de um enigma estrutural. Essa articulação entre discurso e subjetivação permite compreender que a feminilidade, longe de ser um dado biológico, psicológico, é um efeito de inscrição na linguagem e na lógica fálica. Como destaca Lacan, os discursos estruturam não apenas o laço social, mas também os modos de gozo e de produção de verdade. Maria Rita Kell acrescenta à discussão um olhar psicanalítico crítico, ao analisar como a família burguesa moderna consolida um ideal de feminilidade baseado na abnegação, na sensibilidade e na vocação para o cuidado. Para Kell, a construção da mulher como suporte afetivo da família, como objeto de desejo do grande outro, não é um efeito natural, mas resultado de um processo histórico de domesticação do desejo feminino. A maternidade, nesse arranjo, ocupa um lugar simbólico privilegiado. Torna-se o espaço onde a mulher busca ancorar seu desejo, muitas vezes sacrificando sua singularidade para corresponder às expectativas sociais. Kell evidencia que essa posição, além de produzir sofrimento psíquico, inscreve o feminino numa lógica de alienação estrutural que impede a emergência de um desejo próprio. Rudinesco, por sua vez, amplia o olhar histórico ao mapear as transformações dos arranjos familiares e seus impactos na subjetividade feminina. Em A Família em Desordem, a autora analisa como o declínio do modelo patriarcal tradicional, associado à ascensão dos movimentos feministas e à pluralização das formas de família, não resultou automaticamente na emancipação subjetiva das mulheres. Pelo contrário, Rudinesco aponta que o esvaziamento das estruturas normativas tradicionais deu lugar a novas formas de imperativo social. Agora, a mulher é convocada a ser livre, autônoma, realizada e multifuncional, o que, longe de aliviar a pressão subjetiva, frequentemente a duplica sob novas roupagens. O antigo ideal de mãe sacrificada cede espaço ao ideal da mulher plena e performática, cujo gozo deve ser constante e visível. Nesse sentido, a escuta analítica se apresenta como um dispositivo político, capaz de sustentar o surgimento de novos significantes e de possibilitar a emergência de formas singulares de desejo e gozo. É nesse ponto que se destaca a importância do discurso do analista, conforme formulado por Lacan no seminário 17. Nesse discurso, o objeto A ocupa a posição dominante, o que permite que o sujeito interrogue os significantes que o constituem e rompa com as identificações alienantes. O analista sustenta uma posição de semblante de objeto, recusando o lugar de mestre e favorecendo a produção de um saber novo, advindo da experiência singular do sujeito em análise. Ao inverter a lógica do discurso do mestre, em que o significante mestre ocupa o lugar de comando, o discurso analítico instala uma escuta que acolhe e que escapa, o que falta, o que resiste à normatividade. Trata-se de um discurso que, ao invés de capturar o sujeito em identificações alienantes, sustenta um lugar onde ele possa se implicar com seu desejo,
e, nesse processo, deslocar-se das posições que lhe foram historicamente impostas. A clínica psicanalítica, ao acolher os impasses subjetivos frente aos ideais normativos, pode funcionar como um espaço de desalienação simbólica, especialmente para as mulheres cujos discursos têm sido historicamente silenciados ou capturados por imperativos de gênero. A psicanálise, assim, oferece não uma resposta universal sobre o feminino, mas uma possibilidade de escuta do que no desejo de cada sujeito escapa ao ideal e insiste como o resto.